Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo sobre as regras gerais do Inadimplemento e Namora, ficou faltando só um pequeno detalhe aqui, né, para eu falar a respeito dos juros. Nós estudamos, então, juros remuneratórios, também chamados de compensatórios, que tem o caráter de um aluguel, né, uma remuneração por eu estar usando algo que não é meu, né, eu estar usando um dinheiro que não é meu. E os juros moratórios, que tem esse caráter de indenização, porque, né, se eu não cumprir a obrigação na data convencionada, no tempo, na forma convencionada, então eu estou causando prejuízos, né? Presume-se que eu estou causando prejuízos ao meu credor. Então, existem esses juros, né, que tem esse caráter de indenização aqui. Mas como nós também falamos, né, se não tiver previsto no contrato, os juros existem, né? E aí tem um detalhe, pode ser que no contrato também exista o que a gente chama de uma cláusula penal, né? Você conhece muito a cláusula penal da palavra multa, né? Multa de mora, multa rescisória, acho que todo mundo já ouviu falar dessa expressão. O Código Civil chama as multas, né, de cláusula penal. Elas podem existir num contrato ou podem não existir, não são obrigatórias não. E se não estiver no contrato, não tem, tá certo? Então, diferentemente dos juros, da atualização monetária, né, que se não estiverem previstos, eles existem mesmo assim, a cláusula penal chamada de multa, ela não existe não, tá certo? Não se presume não. Então ela tem essa finalidade também de cobrir prejuízos do credor, tá certo? Ela tem uma finalidade praticamente igual dos juros moratórios. Então, ela pode estar prevista ou não. Eu não vou entrar muito no assunto da cláusula penal, porque nós vamos ter uma aula especificamente para falar sobre isso. Então, não vou entrar nesse detalhe. Mas eu queria deixar claro aqui, né, que pode ter ou não, diferentemente dos juros moratórios. Quando vocês forem estudar a cláusula penal, só tome cuidado, porque a redação dela, do artigo 404 do Código Civil, foi alterada em julho de 2024, né? Então, eu estou gravando essa aula aqui em novembro de 2024, ou seja, não tem um vadimécum hoje ainda que está atualizado com a redação do artigo 404. Então, cuidado para não estudarem por legislação que esteja ultrapassada. E se por um acaso, né, não tiver essa cláusula penal no meu contrato, o que pode acontecer, e ao mesmo tempo os juros moratórios fixados forem insuficientes para cobrir os prejuízos, traduzindo, o credor sofreu prejuízos maiores do que aqueles juros que estão combinados lá, convencionados. Porque juro não é um negócio que normalmente dá um grande valor, né? Normalmente ele é calculado sobre um percentual da obrigação, então não é um valor muito significativo. Então, se esses juros que estão lá no contrato não forem suficientes para cobrir, né, os prejuízos do credor, o juiz pode fixar uma indenização extra para o nosso credor aqui. Então, isso está lá no finalzinho, né, dessa redação do parágrafo único do 404. Né, provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, que é essa multa, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Ou seja, o código é feito e agiu corretamente para proteger a pessoa do credor, né? Então, olha, juros é automático, né? Vai ter no contrato mesmo que não esteja escrito. E o credor ainda pode colocar uma multa. Se ele não cobrar a multa, o juiz, além dos juros, né, que já estão implícitos, pode ainda dar uma indenização extra, mesmo que não esteja combinada a tal da multa da cláusula penal. Tá certo? Então, o Código Civil é feito de uma forma para que o credor realmente tenha protegidos os seus direitos, né? A gente tem uma dificuldadezinha na questão processual, mas isso eu não vou entrar nesse assunto com vocês. Vocês vão ter um momento adequado para estudar essas questões, tá bom? Então, tá aí o que faltou eu falar para vocês sobre honorários, atualização monetária e juros. Vocês já são bacharéis. Pessoal, muito obrigado então e vamos para a próxima aula.